Olá, queridos alunos do quinto semestre da CEUNSP, de Direito da CEUNSP. Então, vamos começar as nossas aulas do segundo bimestre, né? Na realidade, começar e já terminando o semestre, nós vamos, graças a Deus, cumprir a nossa meta, o nosso conteúdo. Então, estamos mais ou menos tranquilos em relação às nossas atividades aqui. Então, essa aula que a gente vai falar, que a gente vai dar início hoje, gravada, né? É aquela aula que nós daríamos presencialmente nesta semana aqui, do dia 4 ao dia 8 de maio, já estamos em maio de 2020, tá bom? Lembrando que, aqui uma novidade, nesta semana eu ainda não vou conseguir, mas para a próxima semana eu vou fazer plantões ao vivo para vocês, nos momentos, nos períodos em que nós estivéssemos presencialmente em sala de aula, né? Na realidade, eu conversei com o professor Ângelo e ele pediu para que eu continuasse com as aulas gravadas, né? Parece que os alunos, de modo geral, estão gostando das aulas gravadas. Eu vou continuar com o meu e-mail, o mesmo e-mail que vocês mandaram para mim os trabalhos, continuar com o meu e-mail para as dúvidas que vocês têm. Então, eu sei que todos vocês têm esse meu e-mail profissional, porque eu tenho recebido muitas questões, muitos comentários a respeito das nossas aulas. Então, vocês já têm, até porque vocês mesmos já mandaram todos os trabalhos de vocês para esse meu e-mail. Fiquem à vontade para todas as questões que vocês queiram colocar para mim, eu estou respondendo para vocês, tá? A novidade é que a partir dessa semana, não exatamente a partir do dia 5, mas talvez, provavelmente mais para a semana que vem, eu vou conseguir manter um link para vocês pelo Blackboard, ao vivo, como um plantão de dúvidas, né? Então, o professor Ângelo me autorizou a eu continuar gravando as aulas, né? Abrir o meu e-mail profissional para vocês me mandarem as questões que vocês tenham sobre as aulas e também ficar no horário que nós estivéssemos em sala de aula, ficar num período de 45 minutos ou uma hora, ficar à disposição de vocês para que vocês acessem o link ao vivo e, enfim, perguntem para mim, façam um esclarecimento de suas dúvidas ao vivo para mim, tá? Eu vou fazer de tudo para que nesta semana, do dia 4 ao dia 8, eu já consiga abrir esse link para cada uma das turmas, mas se eu não conseguir essa semana, certamente na próxima semana eu abro esses links e a gente vai continuar fazendo isso. Posto as aulas para vocês, as aulas gravadas, como já fizemos e temos feito desde o primeiro bimestre, e agora com a novidade de abrir esses links ao vivo de plantões para esclarecimento de dúvidas. Beleza? Maravilha! Então vamos para a nossa aula de hoje. A nossa última aula, antes do período de provas, de realização das avaliações da A2, na última aula a gente falou sobre a prestação de serviços, né? E eu lembro de ter comentado com vocês que as ideias, os conceitos sobre o contrato de prestação de serviços ficariam mais claros quando a gente falasse sobre o contrato de empreitada. E hoje é a oportunidade de a gente falar sobre o contrato de empreitada. O contrato de empreitada, previsto lá entre os artigos 610 e 626 do Código Civil, é esse que vocês têm aí na tela de vocês. O conceito genérico é esse, né? Então vamos falar. O contrato de empreitada é um negócio jurídico por meio do qual uma das partes, o empreiteiro, né, se compromete sem subordinação ou dependência. E aí, veja, sem subordinação ou dependência para não confundir com o contrato de trabalho, né? Aquele regido pela consolidação das leis do trabalho, que vocês estudam em direito do trabalho, né? Então, justamente essa expressão é fundamental para diferir o trabalho de empreitada com o contrato de trabalho, o contrato empregatício, né? Então, é um negócio jurídico, por meio do qual uma das partes, que é o empreiteiro, se compromete sem subordinação ou dependência a realizar pessoalmente ou não obra certa para o outro contratante, que é o dono da obra.
sendo que pode utilizar de material próprio ou de material fornecido pelo dono da obra, né? A depender do que for estabelecido no contrato, obviamente, né? E poderá receber remuneração já fixada ou proporcional ao que foi efetivamente executado. Então, vejam só, tanto o contrato de prestação de serviços quanto o contrato de empreitada são genericamente contratos de prestação de serviços. A diferença fundamental é que no contrato de prestação de serviços, a pessoa trabalha, presta serviços de natureza não subordinada e de forma independente, também para não caracterizar vínculo empregatício, né? E sem uma obra certa a ser aperfeiçoada, a ser terminada. A prestação de serviço, no caso do contrato que a gente viu na semana passada, ela é mais livre, né? Então, é o caso do pedreiro, é o caso do jardineiro, é o caso do caseiro, ou seja, eles prestam serviços, mas é um serviço que continuamente tem que ser prestado, porque ele não está vinculado especificamente à finalização e conclusão de uma obra. Não, está vinculado a um tipo, a uma natureza de serviço que ele tem que ser continuamente executado, né? Continuamente executado. Um caseiro, um jardineiro, às vezes um pintor, enfim, né? Então, é uma obra mais livre, né? No caso da empreitada, não. No caso de empreitada, o que eu tenho é uma obra certa a ser realizada, né? Existe um objetivo fim, quer dizer, veja que a execução do contrato de prestação de serviço é uma obrigação de meio, ou seja, o importante é que vá se fazendo à perfeição a prestação de serviço, sem necessariamente concluí-lo. No caso da empreitada, a obrigação é de fim, ou seja, o contrato de empreitada será considerado perfeitamente concluído quando a obra for concluída de acordo com aquilo que foi previsto no contrato, né? Então, eu tenho o empreiteiro que vai fazer o serviço de empreitada para concluir uma determinada obra, e eu tenho, por outro lado, o proprietário da obra, o dono da obra, né? Essa expressão legal. O dono da obra, que é quem vai pagar esse empreiteiro de acordo com aquilo que foi combinado no contrato, seja uma obra, um valor já pré-fixado, né? Ou seja, um valor que vai sendo fixado à medida que as fases da obra vão sendo concluídas, né? Então, essa é a diferença fundamental existente entre o contrato de empreitada, que nós estamos vendo agora, e o contrato de prestação de serviços que nós vimos na semana passada. Aqui alguns detalhes ainda sobre esse conceito que eu queria falar para vocês. Então, assim, as partes vinculadas, empreiteiro de um lado, dono da obra de outro lado. Não existe subordinação e dependência, por quê? Porque, na realidade, o empreiteiro ele não está subordinado às determinações do dono da obra. Não, ele está subordinado às determinações técnicas da execução para que a execução da obra seja feita à perfeição, para que a obra se aperfeiçoe, né? E, ele, obviamente, ele fica subordinado ao contrato, principalmente às cláusulas referentes ao prazo de conclusão, ao material que vai ser utilizado, quem que vai entregar, quem que vai disponibilizar o material ou não, porque o material pode ser disponibilizado tanto pelo dono da obra quanto pode ser disponibilizado pelo empreiteiro, e aí esse valor fica incluído no valor final do contrato, enfim. Essa subordinação é uma subordinação natural que todo contrato exige, mas não existe uma subordinação pessoal entre o empreiteiro e o dono da obra. Porque se existisse, nós não estaríamos falando de contrato de empreitada, nós estaríamos falando de contrato de trabalho, né? Que é aquele tipo de contrato entre empregado e empregador que vocês estudam lá em direito trabalhista, obviamente com todas aquelas características de subordinação, etc., né? Muito bem, e também não tem nem subordinação e nem independência. E quando fala que não tem independência, por quê? Porque o empreiteiro ele não é um dependente econômico do dono da obra, de jeito nenhum, como é o empregado, né? O empregado, via de regra, ele depende daquele salário para sobreviver, para fazer as coisas para si e para sua família e tal.
No caso do e aí, veja, tem até uma questão de exclusividade, dependendo da natureza contratual, obviamente que o empregado ele vai fazer uma prestação de serviço subordinada sob dependência, né, das determinações do empregador e muitas vezes com caráter de exclusividade, né? Quer dizer, uma vez contratado por um determinado empregador, ele não pode, até por uma questão de tempo e de natureza do trabalho, ele não pode prestar serviços de natureza trabalhista para outros empregados, né? Isso, obviamente, que vai depender da natureza do tipo de contrato. Nesse caso, não tem mesmo. Por quê? Porque o mesmo empreiteiro, se ele tiver condições de fazê-lo, ele pode tocar 25 obras ao mesmo tempo, não importa, né? O que importa é que ele o faça a contento pessoalmente ou por intermédio de outras pessoas que trabalhem para ele, com ou sem vínculo empregatício, inclusive. A gente vai ver na próxima tela que entre o empreiteiro e o tomador da obra não há vínculo empregatício e não pode haver, né? Para não caracterizar relação de emprego. Agora, entre o empreiteiro e os seus prestadores de serviços, pode haver ou não relação de emprego. Reparem que uma coisa não tem relação direta com a natureza contratual das prestações de serviços desenvolvidas entre os empregados ou os prestadores de serviço do empreiteiro, não tem uma relação direta com a natureza do trabalho exercido pelo empreiteiro em relação ao tomador da obra, né? Ou seja, em relação a esse contrato que a gente está focando aqui, que a gente está analisando nessa aula, tá? Que mais? A gente viu aqui... outra coisa. A empreitada... Vamos falar sobre isso com a próxima tela já à vista, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem. Quer ver? Olha só. Aqui a gente tem as espécies de empreitada. Então, assim, o conceito empreitada, o contrato de empreitada, genericamente é aquele que nós vimos na tela anterior. Agora, dentro dessa ideia de contrato de empreitada, eu tenho essas 4 subdivisões ou 4 espécies. Vamos analisar cada uma? Olha só, empreitada de lavor. Lavor é uma expressão que vem de laborial, né? De trabalho mesmo, né? Uma expressão latina que significa trabalho, empreitada de trabalho. Aquela em que o empreiteiro contribui para a obra com o seu próprio trabalho. Ou seja, é a ideia de que o empreiteiro pessoalmente desenvolve a atividade da prestação de serviços de empreitada, né? Então, aqui eu tenho uma relação direta entre o desenvolvimento do objeto do contrato e a pessoa que é contratada, no caso, o empreiteiro, né? No segundo caso, eu tenho a empreitada mista ou empreitada de materiais, um outro nome para empreitada mista. O empreiteiro contribui tanto com o trabalho quanto com os materiais, né? Ou ainda só com os materiais, o que é mais raro acontecer. Neste último caso, a obrigação deve ser imposta pela lei ou pela vontade das partes. Então, assim, a regra geral é de que quando a contratação da empreitada, que o dono da obra ele ofereça os materiais. Então, o contrato de empreitada, que é uma espécie de prestação de serviço, mas o contrato de empreitada foca no serviço a ser prestado, né? Essa é a ideia do contrato de trabalho, do contrato de empreitada. No entanto, pode haver uma inclusão de uma cláusula contratual em que se especifique que o empreiteiro tanto vai se responsabilizar pelo trabalho desenvolvido para a conclusão daquela obra, como também com os materiais que vão ser utilizados, né? E, muito excepcionalmente, o empreiteiro apenas vai participar do contrato com o material. Geralmente isso acontece no caso de subempreitada, um contrato acessório de empreitada. Eu tenho um contrato de empreitada e tenho um subempreiteiro responsável apenas pela concessão dos materiais e pela procura da melhor qualidade, do melhor preço e tal. Obviamente que nesses casos eu estou falando de grandes obras, né, de grandes empreitadas e tal, e não de médias e pequenas empreitadas, que é muito mais raro de acontecer.
De toda forma, aqui é uma coisa interessante, porque quando existe a empreitada mista, em que há a concessão de material pelo próprio empreiteiro, tem que ficar especificado, sob pena do empreiteiro responder, tem que ficar especificado qual é a qualidade desse material. Então, assim, vai ser um material de primeira linha, de segunda linha, vai ser um material residual, enfim. Então, para que o próprio empreiteiro se proteja do serviço que ele vai prestar, nos casos de empreiteira mista, é hiper importante para ele, empreiteiro, que fique estabelecido qual é a qualidade do material que vai ser utilizado. Né? Vai ser, por exemplo, uma tinta Suvinil, top, ou vai ser uma tinta de menos expressão, mais barata e, portanto, de menor qualidade. Isso ficando contratado, isso protege o empreiteiro, né? De repente ele não sofrer uma ação indenizatória por danos materiais sofridos pelo dono da obra pela utilização de material de má qualidade. Isso já está previsto no contrato. E vou dizer, é muito comum contratos de empreitada, dependendo de onde é feita a obra, etc., prever realmente material de qualidade mediana, sempre com o objetivo como se fala, de economia, obviamente, né? Muito bem. Num terceiro momento, nós temos aí a empreitada de projetos, também muito comum, né? O empreiteiro é contratado apenas para elaborar o projeto de uma determinada obra. Então, claro, a gente sabe que, de repente, uma determinada casa, ela nasce da ideia de alguém, né? Então, se uma pessoa ela compra um imóvel, por exemplo, ela compra o terreno, compra o prédio, só que o prédio sem a construção, né? Sem o edifício, apenas o prédio. Prédio que a gente chama tecnicamente, em direito das coisas, é o terreno nu. Né? Compra e aí, naquele terreno, ele tem a ideia de fazer uma determinada casa de um determinado jeito. Né? Então, ele vai pensar, sei lá, olha, eu quero uma piscina aqui de um determinado jeito, num determinado formato, com uma cachoeira bonita, assim, com um pé direito hiper alto, com lustres, um escritório anexo, blá, 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 ele inventa. Só que é o seguinte, essa pessoa que concebeu o projeto, ela não é arquiteta. Pode ser, eventualmente até pode ser, mas se ela não for arquiteta, então ela não tem autorização profissional e técnica para poder fazer um projeto daquela casa. Então ela tem ideia, faz um esboço de um desenho e entregue esse esboço desse desenho, desse projeto, para um arquiteto, este sim, profissionalmente competente para realizar o projeto com todas as suas nuances, né? Porque aí você tem que ter projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto de material que vai ser construído, de vigas, de acabamento, mil coisas. Então, às vezes, você tem 3 ou 4 projetos separados para que todos eles depois sejam incluídos no projeto final, né? Um projeto hidráulico, um projeto elétrico, um projeto de fundação, um projeto de construção de equipamentos, enfim, e aí você junta tudo num só. Não é um serviço simples, com certeza não é um serviço simples, mas é um serviço que é feito por um arquiteto, empreitada de projetos. Alguém contrata um arquiteto, uma pessoa gabaritada, para fazer o projeto. Projeto pronto, colocado num pendrive, enfim, de alguma forma, né? Esse projeto aí sim vai para a construtora. Construtora, enfim, que pode ser um pedreiro, pode ser um empreiteiro aí sim de obra efetivamente, não de projeto. E aí ele vai desenvolver, ele vai realizar aquele projeto que foi feito pelo arquiteto. Né? Então, é possível que essas duas atividades de prestação de serviço de empreitada sejam 2 contratos diferentes. Primeiro, uma empreitada de projeto, uma vez o projeto realizado, vamos então para a empreitada tradicional, que é a empreitada de obra, efetivamente. Tá? Que é justamente essa última que a gente vai ver aqui, ó, empreitada de obra. Empreiteiro é contratado apenas
para realizar uma obra, sendo que nela há um preço fixo por trabalho fixo também. A ideia é justamente essa que eu disse. Claro que de repente o mesmo empreiteiro ele pode realizar as duas coisas se ele tiver tecnicamente habilitado para isso. Ele faz o projeto e realiza a obra. Mas é perfeitamente possível você cindir esses dois tipos de contratos. Primeiro, a realização de um projeto por meio de um contrato de empreitada de projeto e depois, uma vez o contrato concluído, então a gente parte para um novo contrato e aí sim um contrato de empreitada de obra, cada um com as suas características e com as formas de pagamento inerentes ao tipo de contrato. Quando a empreitada é uma obra muito extensa, muito grande, então é possível inclusive fixar os preços, já que a gente está falando de fixação de valor, de preço, do trabalho concluído por fases. Então, assim, quando se terminar a fundação do imóvel, paga-se um determinado valor. Quando se erguer as paredes internas e externas, segundo valor. Quando for inserido, for efetivado o projeto anteriormente fixado, tanto o projeto hidráulico como o elétrico, as tubulações elétricas e hidráulicas, uma vez que tiver concluído, paga-se a terceira parcela por conta da conclusão da terceira fase. Acabamento, uma vez terminado o acabamento interno, paga-se uma quarta fase. Acabamento externo, paga-se uma quinta fase, e aí, uma vez terminada a obra, entregue as chaves para o dono da obra, então aí vê-se se tem algum residual para pagar ou não, geralmente tem, e aí se realiza. A importância de um contrato minucioso de empreitada a importância é de justamente evitar as dores de cabeças muito comuns que esse tipo de contrato acaba trazendo, né? Porque o projeto prevê uma coisa, na hora de se realizar, não há possibilidade de se cumprir o projeto tal qual ele foi feito por vários motivos. Às vezes uma belíssima pedra na fundação da casa já mela todo o negócio, né? Veja que isso pode acontecer. Então, é sempre bom a intervenção de um advogado para se fazer contratos de empreitada de forma minuciosa, prevendo responsabilidade de uma ou de outra parte, prevendo, às vezes, inclusive, exclusão de responsabilidade por força maior ou caso fortuito. Por exemplo, essa pedra a 10 metros embaixo do solo não estava previsto, caso fortuito, não dava nem para prever. Agora a gente vai ter que mudar o projeto, e às vezes muda-se o projeto de tal forma que não dá nem para mudar. Realmente tem que se extinguir o processo, o contrato, né? Devolve-se o dinheiro já anteriormente pago, etc. Por quê? Porque é impossível se conceber a realização do projeto. Por quê? Porque o projeto não contava com aquela pedra enorme, né, nas fundações, e ela acaba aparecendo. Isso é mais do que comum acontecer, tá? Muito bem. Em relação, então, à empreitada, eu acho que era isso que a gente tinha para dizer. Deixa eu ver o que mais. Empreitada. Uma coisa importante aqui. Voltando ainda à questão do empreiteiro, porque é o seguinte: o empreiteiro, ele é o prestador de serviço, ele é o responsável pelo contrato de empreitada. Até aí nenhuma novidade, ok. Só que é o seguinte, esse empreiteiro, ele pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Tanto num caso quanto no outro, ele pode se auxiliar por prestação de serviços de terceiros, né? E esses terceiros procederão muitas vezes e diretamente à construção da obra, ao desenvolvimento da obra, né? Veja que às vezes o empreiteiro ele se envolve pessoalmente, diretamente na consecução, administração direta do trabalho, e às vezes ele não faz isso. Ele apenas pega, isso tem que ficar claro no contrato, né, desse tipo de empreitada, que é o chamado empreitada de obra. O que ele faz? Ele pega e direciona um número X de prestadores de serviços dele para a realização daquela obra. Esses prestadores de serviços podem ser empregados
ou meros prestadores de serviços para esse cara. Eles vão receber os seus salários ou seus honorários diretamente do empreiteiro. Eles sim serão subordinados, se forem contratados sob o regime de CLT, eles serão subordinados ao empreiteiro, etc. Que mais? E aí, veja, eu tenho 2 contratos de trabalho. Então, assim, eu tenho 2 contratos de trabalho, não. Eu tenho 2 contratos de prestação de serviço. Eu tenho, primeiro, um contrato de empreitada, prestação de serviço genérico, né? Um contrato de empreitada entre o dono da obra e o seu empreiteiro. E entre o empreiteiro e os seus ajudantes, vamos dizer assim, genericamente, tem outros contratos. Esses contratos podem ser já contratos de trabalho ou, o que geralmente acontece, contratos de prestação de serviços. É muito comum em reclamações trabalhistas, nesse tipo de relação contratual, os empregados do empregador, né? Os empregados do empregador empreiteiro para o terceiro, colocarem como corresponsável subsidiário o dono da obra. É muito comum. Qual que é a ideia? Só para a gente encerrar essa questão. O empregado, ele trabalha para aquele empreiteiro, para o seu empregador, né? Que é o empreiteiro do terceiro lá. Aí ele trabalha, não recebe férias, deixa de receber, não recebe horas extras, ele faz as horas extras, mas não recebe e tal. Aí o que acontece? Lá para 3 anos e meio, o empregado se enche e entra com uma reclamação trabalhista, para pagamento de tudo, né? Trabalho perigoso, trabalho insalubre, falta de pagamento de férias, falta de pagamento de 13º, FGTS que não foi recolhido, blá, blá, atraso de salário, blá, 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 blá. Aí o que acontece? Ele promove uma ação contra o seu empregador, perfeitamente. Só que aí o que ele faz? Ele coloca como responsável subsidiário o dono da obra. Olha o risco do dono da obra se responsabilizar pelos créditos trabalhistas de uma pessoa que nunca trabalhou para ele, que trabalhou sim em relação trabalhista, ou agora, pelo menos reconhecidamente trabalhista, para o empreiteiro. Olha o risco. O que acontece é o seguinte, durante muito tempo, isso foi colocado em questão em reclamações trabalhistas, se realmente o dono da obra ele era responsável ou não pelo pagamento das verbas trabalhistas dessas pessoas, né? Com o direito de, em pagando essas verbas trabalhistas, ter o direito regressivo contra o seu empreiteiro, para ele se ressarcir dessas obrigações que deveriam ser pagas pelo empreiteiro, não foi. Obviamente que se isso acontecesse, coitado do dono da obra, né? Ele sempre estaria na berlinda, porque se o empreiteiro não pagou diretamente para os seus empregados, é porque ele não tinha dinheiro para pagar. Então, muito menos ele vai pagar para o tomador de serviço, né? Para o dono da obra. Bom, enfim, essa discussão demorou anos, até que finalmente o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ele publicou uma jurisprudência, né, uma súmula, dizendo que o dono da obra, nesses tipos de empreitada, ele não era corresponsável. Então, ele não deveria responder subsidiariamente pelas dívidas trabalhistas do empregado, mas desde que se configurasse o contrato de empreitada e se configurasse esse suposto responsável subsidiário como dono da obra. Uma vez caracterizada essa situação, então ele poderia até ser demandado, mas ele não era obrigado a fazer o pagamento. Mas até se chegar a isso, muita água rolou e muito tomador de serviço, muito dono da obra ficou careca e ficou arrancando os cabelos por conta disso. Imagine vários trabalhadores que não eram empregados dele, dono da obra, requerendo subsidiariamente o pagamento por responsabilidade subsidiária, uma loucura, né? Então o TST pelo menos resolveu essa situação aí, tá? Na realidade isso não me deixou muito feliz por muito tempo, porque eu advoguei
em advocacia trabalhista por bastante tempo e geralmente do lado dos empregados, né? Então, muitos foram as ações trabalhistas que eu colocava os tomadores, os donos da obra como corresponsáveis e no fim o juiz acabava tirando, né? Vez ou outra eu conseguia alguma coisa porque descaracterizava. O cara se chamava de dono da obra, mas ele não era dono da obra. Ele era um terceiro interveniente, um negócio, né, que agora não cabe aqui discutir. Mas muitas vezes realmente eu tinha a retirada do polo passivo do dono da obra e aí eu tinha que me virar mesmo com o empregador, né? Muito bem, então esse é o contrato de empreitada que estava terminando. Como a gente já está aqui, vamos para o próximo contrato? Vamos matar 2 contratos hoje? Pronto. Vamos aqui então falar do contrato de depósito. Contrato de depósito previsto lá no artigo 627 até o 652, tá? Bom, o que é o contrato de depósito? O contrato de depósito, conforme previsto expressamente no artigo 627, é aquele em que uma pessoa chamada de depositária recebe um objeto móvel para a guarda até que o depositante, objeto móvel, tá? Para a guarda até que o depositante, que é quem entregou o bem, o reclame. Então a ideia de depósito é justamente essa. Vira e mexe, vocês devem fazer isso aí na vida de vocês aí. Oh, pode guardar para mim, depois eu pego, semana que vem eu pego. Guarda esse negócio aqui para mim, eu vou viajar, eu estou com medo de deixar lá em casa, porque de repente pode chegar alguém, quebrar e tal. É um aparelho que eu tenho muito cuidado com ele. Você pode guardar na sua casa, depois eu pego? Eu estou com uma televisão grandona aqui, eu vou viajar, eu tenho medo que invadam a minha casa, porque tem muito gatuno lá. Você pode guardar para mim? Pois é. Então veja, o contrato de depósito, aliás, em geral, ele é gratuito, inclusive, né? Então, quando a pessoa aceita ficar na posse de alguma coisa, de um bem móvel de alguém, para guardar essa coisa consigo, até que essa pessoa retorne de onde foi, para dizer, olha, sabe aquele negócio que eu deixei com você? Pode me devolver agora que eu voltei e tal. Em tese, ele é gratuito. Regra geral, o contrato é gratuito. Mas ele pode ser perfeitamente oneroso. E hoje é muito comum a gente ver depósitos onerosos aí. Mas desde que a qualidade onerosa desse depósito seja convencionada entre as partes, né? E desde que ela seja realizada em atividade negocial ou se o depositário praticar como profissão. É muito comum, né, conforme a previsão do artigo 628, você ter depositários profissionais. Então, por exemplo, você anda pela Avenida do Estado, lá em São Paulo, ou pela Via Dutra. Onde que eu vi? Na Marginal Tietê tem um grande galpão escrito lá, depósito, né? Tem até um nome bonito, eu não me lembro agora o nome. Mas aí são depositários profissionais, né? São as pessoas que aceitam a guarda, exatamente como está no artigo 627, aceitam a guarda de um determinado bem móvel, né? Faz-se um contrato por escrito, estabelece-se qual é o valor que vai ser pago pela guarda dessas coisas e ao final do prazo estabelecido vai lá o dono da coisa e pega, né? Bom, isso é muito comum em direitos, em direito aduaneiro, né? Aquele monte de container que vem de navio e para no Porto de Santos, aí do Porto de Santos sobe a serra, vai até lá Imigrantes ou Anchieta e quando chega lá no Grande ABC, vai ficar durante um período em algum galpão lá. Adivinha o que são esses galpões? São galpões para depósito, né? Então, e obviamente que se eles são depositados lá até que o proprietário, o importador vai lá e pegue, e alguém está pagando por esse período de depósito. Aí a gente está falando realmente de um depósito oneroso pela própria natureza, né? Agora, em geral, é gratuito. E é gratuito. Fulano, você pode guardar essa coisa para mim, depois eu pego? Posso. Pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma televisão, pode ser uma besteira, pode ser uma caixinha de house. Mas não pega nada, hein? Não vai abrir. Se eu aceitei ficar com essa caixinha de house lacrada até o cara voltar para pegar, é besteira, é gratuito, mas é um contrato. É um contrato. Se eu consumir, se eu abrir, se eu violar o lacre, ele tem direito de querer uma caixinha de house
novinho em folha, eu sou obrigado a dar, né? Que mais que eu ia falar sobre isso? Bom, em relação ao contrato de depósito, essas noções genéricas é isso. Direito de retenção do depositário. É aí que começam as questões. É aí que o contrato de depósito começa a ficar interessante para o advogado, né? Porque enquanto o contrato de depósito for cumprido à perfeição, o advogado só vai ganhar um dinheirinho se foi ele quem elaborou o contrato, cobrou honorários para a elaboração desse contrato. Se isso não aconteceu, então ele só vai pegar na outra ponta do contrato, que é quando ele é descumprido, né? Então, olha só, direito de retenção. O depositário pode reter a coisa para forçar o depositante em débito, ou seja, o depositante falou que ia pagar um determinado valor e não pagou, a pagar a retribuição devida em razão do depósito. É aí que o advogado geralmente, o advogado contencioso, né, geralmente entra. Então, o que acontece? O depositário, sim, aceita ficar com o objeto. Muito bem, aceitou ficar com o objeto. Com uma contraprestação. Então, nós não estamos falando de depósito gratuito. Estamos falando de depósito oneroso. É óbvio, né, que se o depósito é oneroso e o depositante não paga o valor fixado no contrato de depósito, é óbvio que o depositário ele não é obrigado a devolver. Por que ele não é obrigado a devolver? Porque enquanto a parte depositante não cumprir a parte dela, a obrigação dela, a parte depositária não é obrigada a cumprir a dela, né? O que significa dizer que ele tem direito à retenção até o pagamento desse valor. Obviamente que isso pode suscitar várias discussões judiciais, né? Mas a gente não combinou esse preço, mas acontece que a coisa está deteriorada, eu coloquei em condições perfeitas de como é que ela se encontra agora, toda podre, molhada, enfim. As discussões são as mais variadas, porque às vezes o local de depósito não tem as condições de higiene, de temperatura, de secagem, vamos dizer assim, apropriadas para a coisa e deteriora, enfim. Porque eu tenho depósito de tudo, né? Depósito de alimentos, depósito de grãos, depósitos das mais variadas espécies, de bens móveis, sempre bens móveis, né? Então a discussão pode ser boa. Agora, de toda forma, se o depositário entender que ele está devolvendo ou prestes a devolver a coisa depositada na mais perfeita condição, e o depositante é que não está cumprindo a parte dele em pagar o valor, então ele tem direito de retenção e ele pode reter a coisa até que isso seja resolvido, muito provavelmente no âmbito judicial. Tá? E, finalmente, algumas espécies de depósitos que são previstas pela lei e pela doutrina também. Então, primeiro, depósito necessário. Tá? Bom, primeiro, depósito necessário não. Na realidade, o depósito necessário é gênero das espécies depósito legal, depósito miserável, ó, o nome, e depósito do hospedeiro. Então, na realidade, é isso. Depósito necessário é aquele depósito que, de certa forma, as condições do contrato ou a própria lei obriguem que isso seja feito. Então, o depósito necessário ele apenas se contrapõe ao depósito contratual ou convencional, né? Como o depósito é um contrato, ainda que ele seja gratuito, ele é um contrato. Contrato gratuito, mas um contrato. Então, ele é convencional nesse sentido. Agora, se ele não for convencional, se tiver outras circunstâncias que não seja propriamente o pacto, a convenção, o contrato, então aí ele passa a ser um depósito necessário previsto lá no artigo 647 do Código Civil. Expressamente, o artigo 647 prevê duas espécies de depósitos necessários. Mas no teor do artigo 647, na realidade, ele prevê 3. Vamos lá ver? Bom, primeira espécie de depósito necessário é o depósito legal, né? É aquele que se faz em desempenho de obrigação legal. Por que é um depósito legal? Vamos ver se vocês descobrem. Obviamente é porque a lei prevê expressamente. Então eu deixei aqui como exemplo, eu esqueci na realidade de fazer a citação dos artigos, mas é fácil encontrar no Código Civil. Primeiro exemplo, descobridor de coisa perdida. Pasmem, achado é roubado sim. Né? Tô brincando, mas assim, aquela expressão,
achado não é roubado. Não, não é bem assim não. Não é roubado, mas é apropriação indébita. Se você acha alguma coisa na rua, pode ser um guarda-chuva, pode ser um lanche do McDonald's. Em tese, se você quiser cumprir a lei de acordo com o mandamento do Código Civil, quando você acha alguma coisa, não é achado. Você está descobrindo. Na realidade, não é. Vamos combinar que não é um termo muito apropriado, né? Você descobre alguma coisa como quando ninguém sabe daquela coisa, você descobre e atua. Mas a lei resolveu colocar para esses casos de achar alguma coisa perdida em algum lugar, resolveu chamar isso de descoberta, tá? Aí vocês procuram lá as formas de aquisição originária de bens, né? Que vocês vão ter isso em direito das coisas, né? Então, a descoberta é justamente quando você encontra alguma coisa que você sabe que não nasceu lá, não é da natureza, não estaria lá, aquele guarda-chuva no meio da rua. Então, em tese, você teria que levar para um depositário. É um depósito legal, por quê? Porque, na realidade, o descobridor da coisa perdida, ele tem por obrigação legal pegar a coisa e levar para uma delegacia de polícia, para o setor de achados e perdidos do metrô, lá em São Paulo, né? Então, por algum agente responsável por essas situações. Geralmente uma DP, uma delegacia de polícia, ou, no caso do metrô, o setor de achados e perdidos. É uma obrigação legal. E aí, por que se chama depósito legal nesse caso? Porque o descobridor de coisa perdida deve levar isso que descobriu, no caso, que achou, para a autoridade, para que ela tome as providências lá, citando, procurando, deixando à disposição do proprietário para que ele venha resgatar posteriormente, tá? Enfim. Administrador dos bens de pessoa que se torna incapaz. Olha só, pode ser que uma determinada pessoa tenha deixado um mandatário para ele administrar os bens dela, né? Então o cara pega e vai fazer uma pós-graduação na Europa e aí ele deixa um representante legal dele aqui, um administrador, um representante legal, um mandatário, que também cumpre as funções de administrador dos seus bens, né? Para cobrar aluguel, pagar a empregada da casa para limpar, enfim, isso. Só que aí lá na Europa ele pega coronavírus e aí ele fica um tempão entubado e antes de falecer ele fica um período enorme aí em coma e portanto ele se torna incapaz. O que acontece com esse administrador? Ele passa a ser depositário legal desses bens que até então ele estava administrando e que agora ele passa a ser depositário pela incapacidade posterior, né? Tem uma expressão específica a isso, posterior, capacidade... Ai, caramba, eu não vou me lembrar essa expressão, mas é uma incapacidade que ela vem após a contratação, né? Incapacidade, tá quase vindo na minha cabeça, mas não vou lembrar. Incapacidade... Não vou me lembrar. Então, essa incapacidade que vem depois, né, do contrato, então isso faz com que o administrador de bens deixe de ser administrador de bens e passe a ter as responsabilidades de um depositário, tá? Muito bem, e aí o depósito é um depósito legal. E aí, um outro caso, o credor pignoratício pelo excedente do seu crédito. Veja só essa situação. O que é o credor pignoratício? É aquela pessoa que recebe um bem em garantia para uma dívida para um crédito que ele cedeu para alguém. Então, vamos supor que uma determinada pessoa me dê empenhou um carro. Então, ela pega e passa um carro para minha posse, me dando esse carro de garantia, porque eu emprestei para ela 50 mil reais. Maravilha. Só que o que acontece? Eu emprestei 50 mil reais, mas o carro custa 70 mil reais. Eu emprestei 50 mil, tudo bem, ok, ele não me paga. Quando ele não me paga, eu promovo uma ação de execução contra ele e eu coloco esse bem como garante, né? como o objeto que vai ser levado à penhora, né?
e depois levado à arrematação judicial para que o excedente, para que seja pago o credor. Só que o que acontece? Esse automóvel ele poderá ficar na posse direta do proprietário. Do proprietário não, do credor. O excedente entre a dívida e o valor do carro, ou seja, esses 20 mil reais, ele será considerado como em depósito do credor. Por quê? Porque, na realidade, a dívida é de 50 mil reais e ele pode se ressarcir desses 50 mil reais. Caso o devedor não o pague, ele pode se ressarcir fazendo alienação judicial desse bem que ele tem em garantia. O automóvel, pode ser qualquer outro bem, né? Um equipamento de som, um equipamento industrial, por exemplo, e tal. Só que é o seguinte, o valor da dívida dele é 50 mil e o valor do bem é 70 mil. Ele tem como depósito necessário, depósito legal, porque é previsto em lei, 20 mil reais depositado para ele, ele é o depositário de 20 mil reais, justamente porque esses 20 mil reais é a diferença entre o valor da coisa e a dívida ou crédito que ele tem com aquele devedor que não o pagou. Tá? Então ele é obrigado a manter com ele esses 20 mil reais, né, com todo o cuidado, como se fosse dele, até o momento de reverter esses 20 mil reais para o seu ex-devedor, agora já que foi a dívida compensada com o valor da coisa. Tá bom? Isso tudo são as espécies de depósitos legais dentro do gênero depósito necessário. Uma segunda espécie, não muito comum, mas às vezes acontece, é o chamado depósito miserável. Essa expressão depósito miserável não é um conceito legal, foi a doutrina tradicional que batizou, então eu só estou repetindo. O que acontece com esse depósito miserável? É aquele que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como incêndio, inundação, naufrágio, saque, demolição de prédios, etc. Então imaginem só, para dar um exemplo só, vocês devem se lembrar daquele prédio no centro de São Paulo que veio abaixo, né? Ele acabou vindo abaixo por incêndio e tal. Só que o que acontece? Quando aquilo já estava se incendiando, muitos bens daquelas pessoas que tinham invadido aquele prédio no centro antigo, no centro velho de São Paulo, eles começaram a retirar suas coisas. Essas coisas eram botijão de gás, fogão, geladeira, roupa, mesa, armários, etc. E eles foram tirando desesperadamente aquilo do prédio enquanto ele pegava fogo e antes da sua ruína, enfim, da demolição, eles foram levando para a rua. O que acontece? Os vizinhos, os moradores vizinhos, os donos de bares, de padarias, etc., alguns deles, não todos, alguns deles, eles aceitaram que essas pessoas pudessem guardar seus pertences junto no estabelecimento deles. Então, olha o que acontece. No momento em que eles aceitam, eles concordam que determinadas pessoas guardem essas coisas no estabelecimento que eles são responsáveis, eles estão se tornando, nesse momento, depositários sob a modalidade de depósito miserável. O que é um problema, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Por quê? Primeiro, que é gratuito. Segundo, que eles são obrigados a devolver todos esses bens aos seus legítimos proprietários. Quem são esses legítimos proprietários? Ele não sabe, né? Quais são exatamente os bens? Ele não sabe. Naquela correria de entra e sai, de repente alguém pode ter perdido alguma coisa, né? Documento, algum pertence importante de algum valor, né? Que alguém vai lá e furta. E quem é o responsável por isso é o próprio depositário. Veja o perigo, né? E a responsabilidade. Ele quer fazer um bem, por isso que se chama depósito miserável, é um momento em extremis, né? Um momento em que, numa situação de grande emergência e urgência, ele faz uma benevolência, é gratuito, ele quer ajudar, mas se de repente ele for cobrado por alguém que prove que ele deixou o bem lá e ele foi extraviado por algum motivo, o depositário, quem aceitou fazer aquela benevolência, ele vai ser responsável pelo ressarcimento
dos danos materiais que esse cara sofreu pelo furto, pelo extravio, enfim, desse material, desse bem, né? Então, o depósito miserável é uma situação de extrema perigoso, de extremo perigo, inclusive para o depositário, porque mais cedo ou mais tarde ele poderá vir a ser cobrado por eventual extravio de algum bem que ele, por benevolência, por querer fazer o bem, ele depositou, não é um problema. E a letra C, depósito de bagagem de hóspedes ou viajantes, no caso de hotéis e similares, como internatos, hospitais, que recebam a estada de pessoas em troca de dinheiro. Esse é o chamado depósito do hospedeiro. O que significa dizer é que quando um determinado hotel, um hostel, como dizem por aí, né? Hotéis, hostel, motéis, hospitais, etc., são pagos e aceitam que esses pacientes, clientes, hóspedes passem um período nesses lugares, o que acontece é que todos os bens que foram levados para dentro desses estabelecimentos, que estão descritos aí na letra C, esses estabelecimentos passam a ser responsáveis e, portanto, depositários desses bens, né? E aí tem uma faca de dois gumes, né? Isso pode vir para proveito do hotel ou não. Então, por exemplo, se de repente chega lá o hóspede, leva um monte de bagagem lá para o seu apartamento e alguma dessas bagagens se extravia, não importa o que aconteceu. Se foi extraviado e se provar que houve um extravio dentro do hotel, do estabelecimento de qualquer forma, o hotel se responsabiliza pelo ressarcimento desse prejuízo. Não tenha dúvida, né? Outra coisa, mesmo que se comprove que quem extraviou por furto ou por roubo foi algum funcionário do hotel, dane-se, vamos dizer assim. Na realidade, quem é o responsável, até por uma questão de natureza consumerista, hein? É o direito do consumidor também que dá força a isso que eu vou dizer. Então, é o dono do estabelecimento, fornecedor de serviço de hospedagem, que é responsável em ressarcir o consumidor hóspede, ele é o responsável, e depois ele tem direito regressivo contra quem efetivamente praticou o furto e o extravio daquela bagagem, daquele bem. Não importa, mas o responsável direto é o hotel. Eu disse faca de dois gumes porque tem um outro lado dessa via, que é o seguinte: da mesma forma que ele é depositário daquela bagagem que foi levada para dentro do seu estabelecimento, caso o hóspede não pague pela sua hospedagem, é aí o hotel quem tem direito de retenção dessa bagagem até que seja feito o pagamento. Então aí vira, né? Aí tem o direito de retenção, direito legal de retenção por parte do hotel, né? Do estabelecimento, enfim, que ele tem direito de reter aquela bagagem até que os valores da hospedagem sejam efetivamente pagos pelo hóspede. Enquanto não for pago, o hotel tem direito de retenção daquilo e depois vai fazer um processo de execução e tal para cobrar essa quantia. Tudo bem, mas ele tem direito de reter essas bagagens, né? Agora, obviamente, a partir do momento em que o hóspede faça o pagamento, ainda que tardiamente, e aí com pagamento de multas, enfim, eu não sei o que vai ser resolvido entre as partes. Aí sim, uma vez que haja o pagamento desse valor, e por exemplo, se for pago em cheque, vamos esperar a compensação do cheque, etc., uma vez que haja o pagamento, aí o retentor, que é o hotel, ele tem por obrigação liberar essa bagagem em favor do seu hóspede. Beleza, gente? Tudo bem? Então, bom, hoje conseguimos então falar de mais dois contratos, contrato de empreitada e contrato de depósito. Na próxima aula, então, a gente continua com a nossa matéria, tá? Lembrando que se tudo der certo a partir dessa semana, então eu vou entrar nos horários em que nós estaremos em aula presencial, eu vou entrar em plantão para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito dessas aulas que a gente deu até agora. Tá bom? Pessoal, boa noite para vocês, uma ótima semana para vocês, a gente se vê na próxima aula. Beijão, a gente se vê. Tchau, tchau.